O início de tudo está na mente. A mente humana é como um motor que nunca para. Você já reparou nisso? Mesmo quando seu corpo está em descanso, sua mente está ativa, pensando no ontem, se preocupando com o amanhã, calculando, planejando, se culpando, se comparando, se questionando. E se? Por que comigo? Quando isso vai passar? Nós acordamos pensando, comemos pensando, trabalhamos pensando, vamos dormir, ainda pensando. E sabe o que é mais curioso? É que muitas vezes pensamos tanto que esquecemos de sentir, esquecemos de confiar, esquecemos de entregar. Essa mente acelerada, esse motor que não desliga, pode nos sobrecarregar emocionalmente, nos rouba a paz, nos afasta de Deus, nos faz sentir como se estivéssemos sozinhos na luta. Mas há uma verdade poderosa que precisamos lembrar. Deus não nos criou para carregar o mundo nas costas. Ele nos criou para descansar nele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. A mente tenta resolver tudo, mas o coração de fé entende. Há coisas que só Deus pode fazer. Então respire fundo agora. Diminua a velocidade. Silencie os pensamentos barulhentos por um instante. E escute a voz de Deus dizendo: Eu estou contigo. Não temas. Eu te fortaleço, te sustento e te guio. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa confiar. Porque a fé não é sobre entender tudo. É sobre acreditar. Mesmo quando nada faz sentido. Mesmo quando tudo parece escuro, a fé acende uma luz dentro de você. Comente aqui embaixo com uma frase de fé. Escreva: Minha mente descansa, porque minha fé está em Deus. Ou escreva aquilo que o seu coração crê. Vamos inundar os comentários com declarações de fé. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de paz hoje. Você pode ser um canal de consolo para alguém agora. Pare de entender tudo. Comece a confiar. Você já se sentiu cansado de tentar entender tudo? Já se pegou analisando tanto uma situação que acabou travando, sem saber se deveria ir para a direita, para a esquerda, ou simplesmente ficar parado? Isso tem um nome: paralisia por análise. E talvez você esteja vivendo isso agora. Vivemos em um mundo onde tudo precisa de uma explicação lógica, onde respostas rápidas são exigidas, onde as emoções são constantemente questionadas pela razão. E, nesse ritmo acelerado, acabamos acreditando que, se não conseguirmos entender, também não conseguiremos seguir em frente. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você precise ouvir hoje. Nem tudo na vida foi feito para ser entendido. Algumas coisas só fazem sentido depois que você confia e segue. A verdade é que o excesso de raciocínio pode nos roubar a paz. A tentativa constante de ter o controle, de prever todos os resultados, de calcular cada passo, nos torna exaustos, nos prende em uma bolha de ansiedade e medo. E aí, sem perceber, trocamos a paz de espírito pela ilusão de controle. Mas Deus não chamou você para viver preso à lógica humana. Ele te chamou para confiar. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Esse versículo não é um conselho qualquer. É um convite a viver uma vida mais leve. Uma vida onde você troca as perguntas sem respostas pela confiança em quem já tem todo o plano traçado. Você não precisa entender agora o porquê da dor. Você não precisa ter todas as respostas para poder descansar. Às vezes, tudo o que Deus quer de você é fé. Fé não é ausência de perguntas. Fé é continuar caminhando mesmo sem ter todas as respostas. Confiar em Deus é um ato de coragem. É dizer: Senhor, eu não sei o que está por vir, mas eu sei quem está comigo. E isso muda tudo. Às vezes, Deus não te dá o mapa, porque Ele quer que você olhe para o guia. Às vezes, Ele permite a neblina, para que você aprenda a caminhar pela voz dele e não pela sua visão.
Você pode até não entender agora. Você pode até não ver sentido. Mas isso não significa que Deus não está agindo. O silêncio dele também fala. A espera também ensina. E a confiança? A confiança transforma. Então hoje, se você está se sentindo paralisado, cansado, ansioso por querer entender tudo, pare, respire e confie. Não é fraqueza deixar de entender. É maturidade aprender a confiar. Você não foi chamado para entender todos os caminhos. Você foi chamado para andar pela fé e não pela vista. Um espaço sem pressão. Um momento com o Senhor. Hoje, queremos te convidar para algo simples, mas poderoso. Um espaço sem cobranças, sem exigências, sem a pressão do desempenho, da correria ou do que esperam de você. Um espaço onde você não precisa fazer nada, apenas estar. Estar presente. Estar diante do Senhor. Vivemos em um mundo barulhento. O tempo todo somos puxados por vozes, mensagens, notificações, responsabilidades, pensamentos que não param. Mas e se, por alguns minutos, você deixasse tudo isso de lado? Este vídeo não é sobre falar muito. Não é sobre mais uma palavra bonita ou mais uma mensagem motivacional. Aqui, o convite é outro. Rendição. Feche os olhos, respire fundo. Permita-se pausar. Esvazie-se do peso que você carregou até aqui. Os problemas, os medos, as culpas, as frustrações. Você não precisa fingir que está bem. Deus já conhece cada detalhe do seu coração. Esse é um lugar seguro. Um lugar onde o silêncio não é ausência de Deus, mas espaço para que Ele se revele. Onde a quietude não é vazio, mas presença cheia. Presença do Espírito Santo. Sinta. Permita-se sentir. A rendição verdadeira acontece quando paramos de tentar controlar tudo. Quando paramos de correr atrás do que já temos em Cristo. Às vezes, é só no silêncio que conseguimos escutar o sussurro de Deus. A voz suave, mas firme, que diz: Eu estou aqui. Eu nunca saí. Eu nunca deixei de te amar. Você não precisa preencher esse momento com palavras. Não precisa saber orar bonito. Apenas esteja. Abra o seu coração. Fale com Deus com sinceridade, mesmo que seja só com lágrimas ou com o silêncio. Esse é um tempo sagrado. Um intervalo entre o caos do mundo e a paz que só o céu pode dar. Não tenha pressa. Não se desconecte agora. Permaneça. Mesmo que pareça que nada está acontecendo, algo está. Deus está trabalhando no invisível. Ele está tocando áreas que você já havia enterrado, curando feridas antigas, reacendendo esperança. É nesse lugar de rendição que a transformação começa. É nesse espaço sem pressão que você encontra descanso para a sua alma. É aqui que você descobre que não precisa ser forte o tempo todo, porque há um Deus que te sustenta. Respire fundo novamente. E, nesse instante, permita que o Espírito Santo encha esse ambiente, onde quer que você esteja. Ele está aí agora. E onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Fique mais um pouco. Não vá embora correndo. Não volte para o automático. Dê a si mesmo esse presente, o de simplesmente estar com Deus. Você não está só. O inimigo silencioso. Quando pensar demais, apaga a fé. Existe um inimigo que não grita. Ele não aparece de forma evidente. Não causa escândalo, nem assusta à primeira vista. Mas ele corrói, esvazia, silencia a alma aos poucos. Um inimigo discreto, sutil e extremamente perigoso. O excesso de pensamento. Pensar demais parece algo inofensivo, até necessário. E sim, Deus nos deu mente, raciocínio, sabedoria. Mas quando o pensamento ocupa o lugar da fé, ele se torna um inimigo espiritual. A mente analisa. A fé confia. A mente quer entender. A fé se entrega. A mente busca controle. A fé depende. Quantas vezes, ao invés de orar, pensar e pensar, se tornou nossa forma de tentar resolver as coisas? A ansiedade se disfarça de planejamento. A incredulidade
se veste de lógica, e pouco a pouco, vamos trocando a voz de Deus pelos nossos próprios argumentos. E se não der certo? E se eu estiver errado? E se Deus não fizer como eu espero? E nesse "e se", a fé vai sendo engolida pela dúvida, porque começamos a colocar mais peso no que conseguimos entender, do que naquilo que o céu já declarou sobre nós. Mas a palavra diz: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Não se apoiar no entendimento é um ato de fé. É reconhecer que o nosso raciocínio é limitado, mas Deus é eterno. É dizer: Senhor, mesmo sem entender, eu confio. O problema não é pensar demais. Pensar a ponto de não orar mais. A ponto de achar que se pensar mais um pouco, vai achar a solução que só viria com a rendição. Às vezes, o maior ato de fé é se calar. É parar de tentar calcular todas as possibilidades e simplesmente dobrar os joelhos. É dizer: eu não tenho todas as respostas, mas conheço aquele que tem. A fé não é irracional, mas ela é sobrenatural. E o sobrenatural não cabe em fórmulas lógicas. Ele exige confiança. Hoje, talvez Deus não esteja pedindo para você pensar mais. Talvez Ele esteja apenas esperando você descansar, esperando você parar de construir castelos mentais e voltar para o lugar de oração. Porque quando você ora, a paz dele invade. E onde há paz, a fé viva. O excesso de pensamento gera cansaço. A oração gera renovo. O excesso de pensamento paralisa. A fé nos move. O excesso de pensamento nos trava no medo. A fé nos lança no propósito. Então, hoje, tome uma decisão. Pare um pouco de pensar e comece a orar. Você não precisa entender tudo para confiar. Você não precisa ter tudo resolvido para descansar. Você só precisa se render. Deixe Deus ocupar o espaço que hoje está cheio de preocupações. Troque seus pensamentos pelas promessas. Troque o excesso de controle pela confiança plena. E veja a sua fé ser reacendida. Quando a lógica não basta, a fé conduz. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:5-6. A lógica humana é uma bênção. Deus nos criou com raciocínio, inteligência, capacidade de análise. Mas há um limite, e é nesse limite que começa a verdadeira fé. Quantas vezes já tentamos encontrar respostas em nossas próprias ideias, estratégias ou cálculos? Pensamos, repensamos, planejamos, e ainda assim, nos sentimos perdidos. Isso acontece porque a nossa visão é limitada. Enxergamos partes, Deus vê o todo. Nos apoiamos no que é visível. Ele opera no invisível. Provérbios nos convida a dar um passo além do entendimento, a confiar com todo o coração, mesmo quando a mente não entende. E essa confiança plena é a chave que alinha nossos caminhos ao propósito de Deus. Confiar de todo o coração significa abrir mão do controle. Significa dizer: Senhor, eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei quem vai comigo. É abandonar o medo de errar, porque sabemos que Ele pode endireitar o que saiu torto. Quando nos apoiamos demais na lógica, deixamos pouco espaço para o mover sobrenatural de Deus. E o risco é começar a depender mais da nossa força do que da direção dele. Mas quando confiamos, a estrada se clareia, as decisões se alinham, as dúvidas perdem força. E mesmo que as circunstâncias permaneçam difíceis, o coração encontra descanso. Deus não nos chama para uma fé cega, mas para uma fé que enxerga além do visível. Fé que diz: mesmo sem entender, eu obedeço. Fé que reconhece: eu não sei o caminho todo, mas conheço o caminho. E o mais lindo dessa promessa é o final: Ele endireitará as tuas veredas. Quando entregamos o controle, Ele alinha os passos. Quando reconhecemos a presença dele em cada área, nos relacionamentos, nas finanças,
nos sonhos, nas decisões. Ele guia com sabedoria, com paz, com perfeição. Então hoje, pare um pouco. Olhe para dentro e pergunte: em que área da minha vida eu estou confiando mais em mim do que em Deus? Talvez seja a hora de soltar o volante, de parar de lutar com as próprias mãos, de descansar o coração e declarar: Senhor, eu confio. Mesmo sem entender, eu confio. A lógica pode te levar até certo ponto, mas é a fé que te leva onde Deus quer te conduzir. Basta ao dia o seu próprio mal. Viva o agora com fé. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Hoje, Jesus quer te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido no meio da rotina, dos boletos, das notícias, dos medos silenciosos e da pressão por dar conta de tudo. Viva o presente. Sim, só isso. Viva o presente. Jesus não disse: não se organizem ou não planejem. Ele disse: não vos afaneis, ou seja, não se sobrecarreguem de preocupação com o que ainda nem chegou, porque o amanhã ainda não existe. E toda vez que você tenta viver 2 dias ao mesmo tempo, hoje e o futuro, algo dentro de você quebra. Você se desgasta, se esgota, perde a paz, perde a clareza e, mais grave ainda, perde a sensibilidade de perceber o que Deus está fazendo agora. A ansiedade é isso, um roubo do agora. Ela empurra sua mente para um futuro incerto e faz você viver cenários que talvez nunca aconteçam. Enquanto isso, o presente, onde Deus realmente está, vai ficando em segundo plano. Sabe aquele pensamento? E se amanhã faltar? E se der errado? E se eu não conseguir? Jesus responde com amor: Filho, basta ao dia o seu próprio mal. Hoje já tem desafios o suficiente, mas hoje também tem graça o suficiente, provisão o suficiente, paz o suficiente, amor o suficiente. Você só precisa viver um dia de cada vez. Deus é um Deus do presente. Ele se chama Eu Sou, e não Eu Serei. Ele está aqui, agora, contigo, não apenas amanhã, quando as coisas se ajeitarem. Então, por que viver como se estivesse sozinho? Talvez você esteja tentando antecipar problemas, resolver tudo antes que aconteça. Mas a verdade é que muita coisa que você teme nunca vai acontecer. E mesmo que algumas aconteçam, Deus já estará lá, no amanhã, antes de você chegar. O mesmo Deus que te sustentou ontem está com você hoje e já preparou o caminho de amanhã. Viver o agora não é negar os desafios. É confiar que, no tempo certo, Deus vai prover o que for necessário. Lembra do maná no deserto? Deus dava diariamente, um dia de cada vez. Quem tentava guardar para o amanhã, via o maná apodrecer. Por quê? Porque o sustento de Deus vem fresco, no tempo exato. Ele quer que você confie hoje, dependa hoje, se entregue hoje. Hoje, talvez, tudo o que você precise fazer seja respirar fundo e entregar o amanhã nas mãos de Deus. Não porque você é irresponsável, mas porque você é dependente. Você entende que seu Pai sabe de tudo, cuida de tudo e está no controle de tudo, inclusive do que ainda não chegou. Então pare agora, silencie sua mente, diga para sua alma: você não precisa viver o que ainda não aconteceu. Volte para o presente, para o momento, para o aqui e agora. Observe o que Deus já está fazendo. Sinta o cuidado dele em detalhes que você ignorou. Abrace as bênçãos que hoje carrega, mesmo que pequenas. Ore, confie, descanse. Amanhã tem seu próprio mal, mas hoje tem presença. Tem pão, tem paz. Hoje tem Deus. E isso é mais que suficiente. Roubo de pensar versus paz de confiar. A fé não é uma emoção, é uma escolha, mesmo sem entender. Há algo que rouba a nossa paz, e muitas vezes a gente nem percebe. Não é uma tempestade externa, não é uma guerra visível, é algo sutil,
quase aceitável. Algo que até parece sabedoria, mas no fundo é controle disfarçado. Pensar demais. A mente gira, repete cenários, cria possibilidades. A gente tenta prever o que vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer. E se não conseguir prever, já vem a ansiedade. E se der errado? E se eu estiver tomando a decisão errada? E se Deus não fizer do jeito que eu espero? E assim, enquanto os pensamentos se multiplicam, a fé se apaga. Mas escuta isso. Pensar demais é um roubo silencioso. Roubam-se a paz, a leveza, a confiança, a alegria de simplesmente descansar no cuidado de Deus. Você começa o dia com promessas, mas termina a noite cansado de calcular tudo o que ainda não entendeu. Mas a fé? A fé é outra coisa. A fé verdadeira não nasce da lógica. Ela nasce da decisão. Ela diz, mesmo sem entender, eu confio. Ela não precisa ver para seguir. Não precisa sentir para obedecer. Ela se firma não no que acontece, mas em quem Deus é. E isso é libertador. Porque se a fé dependesse das emoções, seríamos reféns de dias bons ou ruins. Mas a fé verdadeira permanece firme, mesmo quando o coração está bagunçado, mesmo quando os pensamentos querem te dominar. Confiar não é fingir que não tem medo. É escolher entregar o medo para aquele que pode transformá-lo em paz. Pensar demais prende. Confiar liberta. Você já parou para perceber como a confiança em Deus muda o peso da jornada? A estrada continua a mesma, mas o fardo se torna leve. O problema ainda existe, mas agora você sabe que não carrega sozinho. Você ora e sente a alma ser alinhada com o céu. Você respira fundo e percebe: a paz não é ausência de problema, é presença de Deus. A fé não nega o raciocínio, mas ela se recusa a ser limitada por ele. A lógica diz: não tem saída. A fé responde: mas Deus é o caminho. A mente diz: você não vai conseguir. A fé declara: tudo posso naquele que me fortalece. A razão grita: você perdeu o controle. A fé sussurra: ele nunca perdeu. Então hoje, escolha confiar. Mesmo que sua mente diga o contrário. Mesmo que o cenário ainda não tenha mudado. Mesmo que as respostas ainda não tenham chegado. A paz não vem quando tudo faz sentido. A paz vem quando você decide confiar, mesmo quando não entende nada. Feche os olhos. Solte o que você está tentando resolver sozinho. Deus está dizendo: eu não preciso que você entenda. Eu só preciso que você confie. Porque quando você entrega, Ele assume. E quando Ele assume, a paz vem. Se esta mensagem tocou seu coração, não aguarde apenas para si. Compartilhe-a com alguém que precisa de esperança. Escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus e orar antes de dormir. Ao fazer isso, você se junta a uma corrente de fé, levando luz e encorajamento a outros que, como você, buscam paz no silêncio da noite. Que a paz de Deus, que transcende todo entendimento, envolva seu coração e renove sua alma hoje e para sempre. Amém. E se você chegou até aqui com o coração aberto, sentindo cada palavra, não é? Não pare agora. Clique no vídeo ao lado, no card, e deixe essa esperança continuar aquecendo sua alma. Tem mais uma mensagem especial esperando por você. É só um clique.